Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a edição número 10 dos Novos Supremos. A história desta edição começa com um flashback do Jim Hammond, o Tocha Humana original, onde nós podemos ver ele a segurar o Hitler enquanto o faz queimar até ele virar cinzas. Depois disso, na atualidade, nós vemos a Vespa dizer que sempre pensou que o Hitler havia cometido suicídio. Mas o Jim Hammond, o Tocha Humana original, explica que aquela era a história oficial, criada para encobrir a verdade. Porque naquela época o governo não queria que os soviéticos soubessem que eles haviam usado agentes com superpoderes, já que isso poderia desencadear uma corrida armamentista super-humana. E a Vespa aproveita aquele momento para perguntar ao Jim Hammond como é que foi matar o Hitler. O Jim Hammond explica que a sua mente não é o computador mais velho do mundo, mas está próximo disso. No passado ele precisou apagar lembranças manualmente para não ficar lento e não travar sob pressão de toda a história. Ele desistiu da sua medalha de honra e da memória de a receber. Abandonou lembranças de bons amigos e de bons anos. E até da maioria das lembranças do seu brilhante pai, Dr. Horton. E por um tempo ele até tocou piano, mas até isso ele teve que apagar. No entanto, essa lembrança ele manteve colorida e em alta definição, e ele volta a ela repetidamente, e ela ainda o faz sentir aquecido. Depois da explicação do Jim Hammond, o Capitão América interrompe a conversa e sugere que eles deixem para relembrar os bons e velhos momentos de matança aos nazistas para depois, já que eles agora precisam de matar alguns nazistas na atualidade. Os Supremos chegaram ao complexo dos Caveiras Vermelhas, um movimento neonazista inspirado no super soldado nazista Johann Smith, além de que eles também se apropriaram das táticas do vigilante dos anos 70, Frank Castle, o Justiceiro. Este complexo é o lar permanente de aproximadamente 1500 membros, incluindo homens, mulheres e crianças, bem como do atual Grande Caveira, o líder do movimento nacional Caveira Vermelha. Enquanto os Supremos escalam os muros do complexo dos Caveiras Vermelhas, o Tony Stark surpreende a equipa ao se comunicar com eles, já que o Tony Stark deveria estar em cirurgia. No entanto, o Tony Stark explica que ele está em cirurgia, mas o Steve acha estranho ele não estar anestesiado. E nisso, Tony Stark explica que ele sente um pouco de dor, mas o motor Immortus mantém estável e que não é tão ruim desde que ele tenha algo para se distrair, como acompanhar a nova missão dos Supremos. Ao mesmo tempo que a equipa avança, o Tony Stark diz que os Caveiras Vermelhas não têm ligação com o Conselho do Criador, e por isso, para ele, eles não são uma prioridade. Mas a Steve responde que recebeu informações ligando os Caveiras Vermelhas ao tentáculo. Além disso, nazistas são sempre uma prioridade. Depois disso, podemos ver que o Tony Stark não está só a ver os Supremos em ação, mas sim todos os heróis ao mesmo tempo em que é operado. Enquanto os Supremos avançam em direção ao alvo, o Jim Hammond lança uma fumaça supressiva e relembra uma das suas lembranças de quando lutava contra nazistas com os invasores. Depois dos Supremos entrarem dentro do castelo, eles finalmente encontram o que estavam à procura. O Rei Namor, que estava empalado em uma parede como se fosse um troféu, ao lado de vários tipos de peixes diferentes. Além disso, eles lá dentro são recebidos pelo líder dos Caveiras Vermelhas, que diz que eles estão preparados para os invasores. Segundo o Jim Hammond, pelo menos 5 homens diferentes ocuparam o cargo de Grande Caveira. 4 deles fizeram de forma violenta. E a identidade civil do atual Grande Caveira é desconhecida do público, e talvez até mesmo da própria organização. E por esse motivo, Jim Hammond aproveita para fazer o reconhecimento facial e o de voz, mas dá errado, e ele não consegue identificar o vilão. O Grande Caveira também aproveita este momento para dizer: "Então, como vão as coisas, capitão?", mostrando que talvez o conheça. Além disso, o Grande Caveira também revela que a morte do Rei Namor foi um golpe subaquático, de acordo com a Lei Atlante, e executado também de acordo com a Lei Atlante, assim como as suas muitas esposas, aliados e herdeiros.
Mas o corpo tornou-se um local sagrado e religioso, o que fez o novo regime não gostar disso, e então decidiu exilar o seu antigo rei, mesmo depois de morto. Mas mesmo assim, o corpo de Namor não se decompôs. Depois deste breve diálogo, os Supremos entram em mais uma luta contra os Caveiras Vermelhas, aonde o Jim Hammond diz que acredita que eles agora movem-se com precisão, calma e naturaleza, reforçando os pontos fortes e compensando os pontos fracos, como uma máquina bem ajustada. O Capitão América vê o Grande Caveira a fugir e corre atrás dele, e diz ao vilão que ele vai quebrar o crânio dele, talvez mais de um. No entanto, o Grande Caveira pede para ele esperar um minuto e propõe-lhe uma aliança, mas como é óbvio, o Capitão América recusa a oferta. Na sequência, o Grande Caveira mostra a sua carta na manga e apresenta um dos seus maiores seguidores, John Walker. Além de explicar que o John Walker há 16 meses atrás recebeu uma caixa com uma mensagem do Tony Stark e com um frasco do soro do super soldado. Só que em vez de ele se tornar um herói, ele decidiu ficar do lado do Grande Caveira. E é por isso que ele ataca os Supremos com duas facas. Mas para o azar dele, o Jim Hammond não está para brincadeiras, pois ele incendeia o crânio do John Walker, deixando todos surpresos e espantados com o que ele acabou de fazer. O Grande Caveira aproveita a distração para disparar contra o Capitão América, mas o Capitão América usa o seu escudo para ricochetear o disparo contra o vilão. E depois, nesse momento, o Tony Stark entra em contacto com o Grande Caveira para lhe dizer que nos últimos 20 minutos ele apagou todo o conteúdo conhecido do Caveira Vermelha da internet e derrubou todas as plataformas relacionadas e esvaziou todas as suas contas bancárias secretas. E termina dizendo que fez isso porque precisava de algo para focar. O Grande Caveira admite a sua derrota, mas diz ao Capitão América que ele agora é igual a ele, porque ele agora é mais do que um homem. Ele é um símbolo. E os símbolos nunca morrem, eles apenas voltam diferentes. E em seguida o Grande Caveira pressiona um botão no seu peito e começa a desaparecer. Mas antes de desaparecer por completo, ele diz que foi bom ver o Steve novamente, mostrando mais uma vez que o Capitão América talvez o conheça. Mais tarde vemos os Supremos a realizar um funeral pequeno para o rei Namor, devolvendo-o ao oceano, para que ele inspire muitas revoluções mesmo na morte. No final da edição nós podemos ver o Jim Hammond a observar o Steve, onde ele revela que o Steve não dorme nem fala nada desde o funeral. Ele só fica ali apenas sentado no seu quarto com a luz acesa a noite toda. Ele reconhece que o Steve está perturbado e preocupado pelo que o Grande Caveira disse antes de escapar. As palavras foram: "Foi bom te ver, Steve", uma frase bastante familiar. Depois de uma nova análise, o Jim Hammond encontrou uma combinação na voz do Grande Caveira. Há 90% de chance de que ele seja Buck Barnes, o antigo parceiro do Steve. E pelo que parece, o Steve chegou à mesma conclusão. E é assim que termina esta edição, com uma revelação surpreendente. E eu achei engraçado eles falarem de Namor nesta edição, já que na edição em que o Jim Hammond, o Tocha Humana original, se juntou aos Supremos, eu disse que eles os dois eram os dois primeiros heróis da Marvel antes da Marvel ser a Marvel. E pelo que parece, nesta edição, eles quiseram fazer uma homenagem ao personagem Namor, já que eles não iriam usar na história. Pelo menos fizeram uma homenagem nesta edição. Achei isso bem interessante. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.